Fala aí, galera. Gente, hoje a gente vai ver aqui, ó, polígonos, beleza, gente? Então, assim, muito simples, muito tranquilo, tá? A gente vai trabalhar a definição, qual é a formação de um polígono, como ele se forma, a identificação deles, as nomenclaturas, tudo bonitinho, gente. Galera, é uma parte muito mais teórica do que prática, tá? Claro, a gente tem que saber essa parte teórica para a gente poder ir para a parte prática de uma forma muito tranquila, tá? Então, galera, não fiquem com medo. É simples, é fácil, mas tem que saber isso daqui para poder dar continuidade às nossas figuras planas, tá bom? Então, galera, vem comigo que vai dar tudo certo, beleza? Então, ó, vamos começar aqui com o quê? A gente começa sempre com uma definição, tá? Então, a gente vai trabalhar uma definição aqui para identificar como é o polígono, o que é a formação de um polígono, tá? Então, ele fala assim, ó, uma sequência de n pontos distintos de um plano com n maior que ou igual a 3. Galera, por quê? Porque os polígonos, a formação deles, né, é a partir da ligação de 3 pontos, certo? 3 pontos aí distintos, no caso, né, que não pertencem a uma mesma reta, mas eles podem pertencer ao mesmo plano. Pois se eles pertencerem a uma mesma reta, tá, galera, vai se manter reta. Seriam segmentos de reta que se mantêm retos, então você não forma uma figura. Beleza? Então eles podem pertencer a um plano, onde nesse plano ele vai estar solto, beleza? E ele estando solto, você ligando os 3 pontos ali, você vai ter a formação, né, de uma figura plana, beleza? Então ele joga aqui, ó. Considerando os n segmentos de retas consecutivos dados pela ligação entre os pontos de tal forma que nenhum par de segmento, tá vendo? Se intercepta. Beleza, gente? Ou seja, eles não vão se interceptar, não vão se cruzar. Beleza? Então, eu já jogo na seguinte situaçãozinha aqui. Aí ele fala, apenas pontos externos, ó, pontos externos lá de fora, e 2 desses segmentos que tenham uma extremidade em comum. Não são colineares, ou seja, não estão contidos a uma mesma reta. Então entra no que eu falei. Eles não podem pertencer a uma mesma reta, tranquilo? Porque senão vai se manter reta e você não vai ter formação do polígono, tá bom? Aí ele fala, nessas condições, a união desses pontos N segmento forma um polígono. Então, galera, essas aqui são as minhas restrições para a formação, né, de um polígono. Galera, a primeira coisa que eu fiz aqui foi trabalhar com o meu triângulo, tá bom? Gente, dentro do triângulo aqui, ó, presta atenção, tá, gente? Então aqui, elementos que vão compor um polígono. Comecei com o triângulo aqui, que é o meu primeiro polígono a ser formado na ligação entre 3 pontos, tá? E lembra que N tem que ser o quê? Os 3 pontos, 3 vértices, tem que ser maior ou igual a 3, então a gente começa pelo triângulo, tá bom? Galera, como eu vou desenvolver isso, tá? Todo polígono, todo e qualquer polígono, ele é composto de vértices, lados, correto? Diagonais, certo? Ângulo interno e ângulo externo. O triângulo, gente, repara aqui, ele possui 3 vértices, aqui A, B e C, tranquilo? Lados, ele possui 3 lados também, ó, lado AB, lado AC e lado BC. Diagonais, ele não possui diagonal, tá, gente? É o único polígono aí que não possui diagonais, beleza? Ângulo interno, ele possui 3 ângulos externos, tá? Então, esses 3 ângulos externos, cada ângulo pertencendo a um vértice. Então, aqui eu tenho Azinho, Bzinho e Czinho. E ângulo externo também, tá, gente? Tanto o ângulo interno quanto o ângulo externo, eles vão possuir 3 ângulos aqui. E eu joguei a representação deles como X, Y e Z. Só que não é só com o triângulo, gente. Todo e qualquer polígono tem essas representações. Só que joguei aqui, ó, num quadrilátero. Gente, se vocês repararem, a partir do quadrilátero, tá? Você vai começar a ter diagonais. A partir do polígono de 4 lados, você começa a desenvolver diagonais aqui. Então, gente, o que vai acontecer? Qual é toda a minha situação? Ó, eu começo aqui, ó, quadrilátero. Joguei um retângulo. Eu tenho o quê? 4 ângulos de 90 graus, os ângulos são iguais entre si, esses ângulos internos, os ângulos externos também são iguais entre si, nesse caso aqui. Tá? Começa com os vértices A, B e C, que são um ponto de encontro entre os segmentos, ou seja, entre as retas, tá bom, gente? Eu tenho os lados, eu tenho o lado AB, o lado AC, o lado CD e o lado AD, tranquilo? Vou para as diagonais, que a diagonal faz o quê? Corta ao meio aqui, ó, nesse caso, né, do retângulo vai cortar ao meio aqui
né, o meu retângulo ligando um vértice oposto ao outro. Então eu tenho aqui diagonal AC de A até C e diagonal de B até D. Tá bom, gente? Então são duas diagonais aqui para os quadriláteros, mas isso aí vai ser desenvolvido um pouco mais aí na frente, tá bom? Nós temos fórmulas específicas para diagonais, total de diagonais de um polígono, diagonais que passam pelo centro, diagonais que não passam pelo centro, então assim, número total de diagonais. Então aquela situação, né, gente? Tem como calcular a quantidade de diagonais, tudo bonitinho através de algumas fórmulas, algumas contextualizações aí, tá bom? Ângulo interno possui 4, né? São 4 vértices, 4 ângulos internos. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Esse símbolozinho aqui em cima indica o quê? Indica que é um ângulo, um arcozinho aqui, tá bom? Ângulo externo, beleza? Também mesmo esquema, tá? Prolongando aqui, eu tenho os ângulos externos. X, Y, Z e W. Joguei aqui, ó. X, Y, Z e W. Então, assim, gente, são ângulos, são situações, componentes aqui que servem para identificação, né, do polígono. Eles servem também para poder trabalhar, mostrar o que o polígono traz junto com ele. Tá bom, galera? Então, ó, vamos lá. Galera, só que esses polígonos, eles também são determinados através de quê? Através de polígonos côncavos e convexos. O que significa isso? Galera, polígono côncavo e polígono convexo. Vou começar pelo convexo aqui, tá? Botei uma definiçãozinha aqui em cima dele, gente. Essa definição indica a seguinte situação, ó. É determinado por dois vértices consecutivos, deixa os demais vértices em um mesmo lado ou semiplano, correto? Dentre os determinados pela reta. Ou seja, gente, ele é um polígono normal como outro qualquer, beleza, gente? Ele pode ser regular ou irregular. Ah, Michel, o que é regular e irregular? A gente vai ver um pouco mais à frente aí, tá bom? Mas, galera, ele é responsável pela formação do meu polígono. E aqui, gente, eu entro com o meu polígono côncavo. O que é o polígono côncavo? Ele é determinado por dois vértices consecutivos e separa, né, os demais vértices em dois semiplanos. E dois semiplanos aqui, então separa os demais vértices, separa em dois planos. Ou seja, gente, a diferença do côncavo para o convexo. O convexo não tem curvas nele, o côncavo tem. Tá vendo? Repara aqui no meu exemplo. Aqui, ó, parece um bumerangue, aqui parece uma seta, então ele tem algumas curvas aqui, ó, tá vendo? Sobe e tal, ele sai de uma formação dita original, tá? Então, galera, assim, não tem como errar esse tipo de identificação. Ainda não entendeu? Pô, professor, não entendi e tal, pergunta, pode mandar sua dúvida pra gente, isso não vai alterar em nada, a gente vai lá, vai ajudar vocês, vai tirar todas essas dúvidas, isso não vai atrapalhar a gente, tá bom, galera? Não fica com medo, pode perguntar, não fica com vergonha, beleza? Galera, vamos lá então, vamos dar continuidade. Agora, gente, eu vou para definição, tá? De polígonos regulares e polígonos irregulares. Pô, qual é, Michel? Como assim você vai para a definição agora de polígono regular e polígono irregular? Galera, só um pouquinho do foco, coloquei aqui de novo, tá? Como assim, gente? Como assim, Michel? Galera, preste atenção. O que é o polígono regular? Gente, o polígono regular é aquele que possui todos os ângulos e lados com a mesma medida. Então a gente entra no quadrado, a gente entra em triângulos equiláteros, a gente entra em hexágono regular, pentágono regular, heptágono e assim sucessivamente. Michel, o que é isso? O que você está falando? Que eu não conheço, né, a maioria dessas figuras que você falou aí, dessas nomenclaturas. A gente vai ver isso também. Fica calmo, vai de boa que vai dar certo. Ó, agora, gente, polígono irregular. O que é o polígono irregular, gente? É aquele que não possui ângulos ou lados com a mesma medida. Michel, como assim? O triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais, mas ele tem um lado, terceiro lado diferente. Ele tem dois ângulos iguais, mas ele tem o quê? Um terceiro ângulo diferente. Então ele é irregular. Lembra, gente, para poder ser regular, ele tem que possuir todas as medidas iguais. Para irregular, basta ter o quê? Apenas uma medida diferente aí, que ele é irregular. Beleza? Essa é a identificação, não foge disso. Galera, vamos lá. Eu coloquei aqui também para vocês, tá? A classificação desses polígonos. Caraca, Michel, como assim você colocou a classificação? Sim, gente, são os polígonos mais utilizados aí
né, nos casos. O que acontece? Se eu vou trabalhar com os polígonos mais utilizados, joguei aqui, beleza? Por que eu preciso disso, gente? Eu preciso disso para poder começar a desenvolver número de diagonais, ângulos de interno, ângulo externo, soma dos ângulos internos, beleza? Então assim, eu preciso trabalhar com esse n, preciso trabalhar com esse número de lados, tá bom? Então fica muito mais fácil de identificar dessa forma aqui. Então vamos ter uma tabelinha aqui, gente. Eu começo com 3 lados o triângulo, 4 lados quadrado, aqui no caso quadrilátero, né? Galera, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 heptágono, 8 octógono. Vou subir mais um pouquinho aqui para vocês. Eu tenho 9 eneágono, 10 decágono, 12 dodecágono e 20 icoságono. Galera, então esse daqui é muito importante você saber, beleza? Você tem que saber esses principais aqui para poder desenvolver os seus problemas um pouco mais à frente, tá bom? Então, gente, é só isso, tá? Não tem mistério. Galera, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou repetir aí, Michel, não entendi, pode mandar sua dúvida, a gente vai tirar, a gente vai te ajudar, tá bom? Galera, você pode também acessar lá a plataforma do Zero Dúvida, tem todas essas aulas lá, tá, gente? Mas lembra, uma parte mais teórica, né? Vou colocar mais um videozinho, algumas coisas com mais uns exercícios sobre esse tema aqui também para vocês, beleza? Mas isso é para uma próxima aula, tá? Galera, muito obrigado mais uma vez aí, até a próxima.